respirando com calma. E nesse momento de contemplação, neste pouquinho de tempo que a gente pode sentir essa presença interior, a gente vai elevar o pensamento ao nosso silêncio interior, aonde reside um pai, reside uma mãe. Elevamos o pensamento a Ti, meu Pai, agradecendo pelas oportunidades, pelas seguidas oportunidades que recebemos de poder contemplar a Ti, a vida, a nossa família. E muitas vezes, Senhor, poder receber conhecimentos que vêm aqui, de acolá, de todos os lados, recebemos oportunidades, Senhor, da Tua mão bendita, que se estende para nós, que busca encontrar o Seu Filho, que somos nós. Agradecemos pelas oportunidades que recebemos a cada dia, a cada semana, de poder nos resgatarmos na Tua direção. Abençoa os nossos trabalhos, que possamos ter esclarecimento das Tuas leis, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Então tá, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Então, para a gente começar os nossos trabalhos de hoje a gente tem um tema profundo, vamos pensar assim, um tema profundo, um tema que vai fazer a gente pensar um pouquinho mais nessa, vamos pensar assim, nessa habilidade de escultor que o nosso Pai tem, que Deus tem de prover a vida para nós. Então, qual é o nosso tema de hoje, da nossa conversa, do nosso debate de hoje? Hoje nós vamos falar sobre cérebro e espiritualidade. Cérebro e espiritualidade, como é que isso se cruza? O que acontece? O que acontece no meu cérebro, no nosso cérebro, quando a gente tem espiritualidade na nossa vida? Quando eu busco uma espiritualidade, acontece coisas no meu cérebro? Altera alguma coisa no meu corpinho? Altera a minha saúde? Altera a minha pele? O meu cabelo? O meu humor? Será que melhora ou muda o meu humor de alguma forma eu ter uma espiritualidade? Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Mas vamos colocar um parêntese importante aqui. Espiritualidade e religião é a mesma coisa? Eu posso ter uma religião e não ser uma pessoa espiritualizada? Pode, não pode? Principalmente quando tem aquele preconceito duro, né? Que Deus é só meu, né? Todas as religiões do mundo estão erradas, só a minha está certa. Tem preconceito, tem dificuldade de aceitar as coisas. Então, eu posso também, outra pergunta, posso ser uma pessoa espiritualizada e não ter uma religião? Também posso, não é? Então, o que a gente veio falar hoje? Claro que as religiões, elas, digamos assim, elas têm o dom de despertar em nós uma espiritualidade, né? Então, qual o papel que a gente tem? A gente não pode separar tanto assim, né? A espiritualidade é uma coisa, a religião é outra. Porque a religião sempre foi o nosso aporte de despertar para uma espiritualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho das religiões, sim. Vamos falar da nossa doutrina, óbvio, a doutrina espírita, mas vamos falar de espiritualidade, que esse é o ponto fundamental para nós, certo? Então, para a gente falar um pouquinho sobre como a gente vai discorrer hoje, não tomar muito tempo, porque o nosso tempo é curtinho, nós vamos dividir hoje a nossa jornada em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar de doutrina espírita, para a gente preparar o terreno, né? Para a gente não se perder no meio do caminho. E depois, na segunda parte, aí sim nós vamos falar de ciência e neurociência. Mas vamos falar de um jeitinho que todo mundo vai entender. E na terceira parte, nós vamos juntar as 2 partes e aí nós vamos entender um pouquinho melhor a intenção de Deus. Em nenhum momento a gente tem a pretensão de querer desvendar os mistérios de Deus, porque Deus é um mistério e Ele é justamente um mistério para que a gente possa vivenciar isso, né? Esse lado místico da vida. Então a gente não tem a pretensão de desvendar Deus assim na sua essência, mas a gente pode tentar um pouquinho, né? A gente pode querer interagir com esses mistérios de Deus um pouquinho, certo? Então vamos lá. O que vamos falar nessa primeira parte da doutrina espírita? Para a gente relembrar alguns aspectos, tá? Como é feitos os nossos corpos, né? Aqui, esse aqui é o meu corpo físico ou é o meu corpo espiritual? É meu corpo físico. O que eu sou?
sou um corpo ou eu sou um espírito? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito que vive uma experiência corporal. Ou eu sou um corpo que vive uma experiência espiritual? Tem diferença, não tem? Então eu sou um espírito vivenciando uma experiência no corpo físico. E o meu espírito, ele entra direto no meu corpinho físico e sai funcionando? Ou a gente tem um veículo intermediário para a gente lembrar? Entre o espírito e o corpo físico, a gente tem algo chamado perispírito. Quando a gente enxerga um espírito, quando a pessoa tem vidência, quando ela enxerga o plano espiritual, ela está vendo o espírito ou o perispírito? Ela está vendo o perispírito, porque o espírito ele é mais sutil. O espírito ele é a nossa essência mais pura, a origem dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Todo o nosso campo intelectual está lá no espírito, mas ele não consegue, por ser muito sutil, se manifestar direto no corpinho físico. Então ele tem um veículo intermediário chamado de perispírito, ou corpo semimaterial, certo? Então o nosso espírito vai pegar um corpinho um pouquinho menos denso, vai se manifestar nele, e esse perispírito se manifesta no corpinho físico. Então a gente tem uma corrente para que a gente faça o que com isso? Vamos gravar isso na nossa mente. Por que isso acontece? Eu sou um espírito, eu uso um perispírito, um corpo fluídico, que é o que a gente enxerga no plano espiritual quando nos é permitido, ou quando eu tenho uma vidência, e esse perispírito vai se manifestar no corpo físico. Por que Deus fez isso? Mais um mistério. Não, isso não é tão mistério assim. A gente pode discutir sobre isso. Por que Deus nos dá experiência física? Qual é a intenção de Deus com a experiência física? Será que tem um porquê? Deus fez nós assim para a gente ver Netflix e fazer um churrasco e conversar com os amigos no parque? Ou além de ter uma vida social, de ter os nossos lazeres, de ter as nossas diversões, será que Ele fez algo para nós? Porque tudo cresce na natureza, né? Será que o nosso espírito não? Será que Ele fez todo esse mundão físico para o nosso espírito entrar aqui e só se divertir e não crescer em nada? Porque está todo mundo crescendo, né? Até as criancinhas, o neném nasceu, ele vai virar uma criança, um adolescente, um adulto, vai amadurecer. Tudo são ciclos evolutivos na natureza. E o nosso espírito também. E essa é a maneira com qual Deus fez a gente evoluir espiritualmente. Então vamos lá. O corpinho vem para a matéria física fazer o quê? Qual o sentido da vida? Cada um dá o sentido para a vida que quiser. Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um escolher o próprio sentido da vida. Senão não tinha livre-arbítrio, certo? Só que será que Ele não tem uma intenção com a gente? Claro que tem, né? Ele dá a vida, a liberdade para a gente seguir como a gente quiser, mas a gente vai evoluir. Porque quando a gente passa por uma experiência dolorosa, a gente aprende alguma coisa ou não? Sempre aprende, né? Então a gente não evolui. É quase inevitável, né? A gente passa por uma experiência difícil e a gente aprende. Quase um sisteminha de aprendizado, né? Então o nosso espírito vem justamente para fazer isso. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para nós. Se eu estou com o meu corpinho aqui, graças a Deus, nesse momento eu não estou doente. Eu posso adoecer o meu corpinho e esse corpinho influenciar o meu espírito e adoecer o meu espírito? Meu espírito não está doente. O meu perispírito também não está doente. O meu corpinho não está doente, mas eu começo a tomar atitudes, comportamentos que machucam o meu corpinho, começam a causar desequilíbrio. Eu posso adoecer o meu espírito? É isso que acontece. Então a gente vai primeiro ir machucando o nosso corpinho, fazendo um mau comportamento, uma experiência negativa, e ele vai chegar até o espírito. Quando chegar no espírito, o espíritozinho não adoece? Adoece, né? E depois aquela doença vai voltar para nós no corpinho físico. Então isso vai desmistificar um pouquinho para nós a questão das doenças físicas. Porque a gente pensa que a pessoa adoeceu para ficar machucada, para sofrer. É difícil passar por uma doença. Todos nós passamos por algum momento difícil na vida, né? Ou nesse momento conhecemos alguém que está passando. Só que isso é a cura do espírito. A gente não adoece só para ser punido. Ah, filho mau, tu não te comportou bem, agora toma uma doença. Para tu aprender a se comportar, não funciona assim. É a nossa liberdade. A gente adoece o espíritozinho vai adoecer o corpinho, e com essa dor, com essa dificuldade que a gente passa, que não é fácil de falar, e é até um pouco triste, mas a gente faz o que naquele momento de dor? Recupera o espírito.
e trouxe um caso para nós bem bonito, até triste, mas uma história que é contada num dos livros do Chico. Tem o André Luiz. Se não conhece o André Luiz é conhecido como Carlos Chagas. Tinha um médico no Rio de Janeiro, muito conhecido. Ele faleceu e ele chega no plano espiritual como um grande médico, um grande cientista, só que ele passa por, digamos assim, poucas e boas. Ele sofre muito no plano espiritual. E ele volta para passar livros psicografados para o Chico. Então o Chico psicografa os livros do André Luiz, que é o Carlos Chagas. Mas isso não é falado abertamente, porque o Carlos Chagas também gostaria de manter a sua, digamos assim, a sua identidade, né, preservada. Então, num desses livros, olha só, o André Luiz, certo? Ele faz 13 livros contando a trajetória dele no plano espiritual. Desde que ele desencarnou, o que ele sofreu, como ele se recuperou, quando ele começou a estudar e a trabalhar. Lá no 7º livro, ele vai contar a história. O nome do livro é Entre a Terra e o Céu. E tem um menino, vamos contar bem rapidinho. Esse menino, ele encarna e ele tem uma doença na região da laringe. Ele desencarna aos 4 aninhos de idade, como uma tragédia da família. Ele chega no plano espiritual, dá um tempinho mais ou menos rápido e reencarna de novo com o mesmo papai e a mesma mamãe. Ele volta para a família que estava esperando. Agora, por trás dessa cena curta, o que acontece? O livro vai nos contar que lá na Guerra do Paraguai, o Júlio foi casar, ele era noivo de uma moça. Essa moça decidiu largar ele para ficar com o melhor amigo dele. Ele tentou se matar tomando um veneno. Ficou muito doente e não morreu. Ele continuou muito triste com a situação e decidiu se matar afogado. Ele foi lá e cometeu suicídio se matando afogado. Ele chega no plano espiritual como? Com essa região doente. Então, quando ele volta para o plano físico, ele está muito doentinho da região da laringe. Então, o perispírito deformadinho causa uma doença no corpo físico. E esse passar de doencinha que aquela criança passou por 4 anos de muito sofrimento e muita tragédia não foi em vão. Era para curar o perispírito e o espírito dele. Então ele desencarna e volta depois na mesma família curadinho. Por que a gente está falando disso? Para a gente não esquecer que tudo que acontece no corpinho físico influencia o espírito. Eles estão simultaneamente funcionando juntos. Certo? Então a gente vai guardar isso para a gente não esquecer. E sempre lembrando que a doutrina espírita nos ensina que o pecado... Vamos pensar no Júlio, ele não cometeu um erro, Júlio? Nesse drama familiar, todo mundo cometeu um erro, né? Ah, esqueci de falar algo importante. Sabe quem era o papai e a mamãe do Júlio? A ex-noiva e o ex-melhor amigo dele. Então, nessa coisa de resgate familiar, todos se resgatam juntos. Cometeram erros? Sim. A gente pode chamar isso de um pecado? Sim, porque o pecado é errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Então tiveram uma atitude infeliz e estão resgatando e aprendendo com ela, certo? Então para a gente não ficar julgando tão mal assim. E um pensamento para nós. A gente deve aprender com os erros, mas tem um ditado que diz assim: o sábio aprende com o erro dos outros. Aquele que nem precisa errar, né? Ele vê o coleguinha errando e, opa, estou aprendendo coisa com ele. Aprende na convivência. Aí tem o inteligente. O inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. E o burrinho? O burrinho é aquele que erra e não aprende nem com o próprio erro. Continua errando, seguidamente. Então é um ditado, digamos assim, popular, mas que expressa muito um pouquinho assim das nossas vivências. Bom, então guardamos essas informações de como o nosso corpinho funciona para a gente poder falar agora um pouquinho sobre o cérebro. Por que a gente prepara esse terreno? Para a gente não esquecer do que a gente falar agora acontece no corpinho físico e no nosso espírito e no perispírito. Vamos lá. Então, para a gente falar, a gente vai usar um exemplo, tá? Vamos supor que esse bracinho aqui é a nossa coluna, a nossa vértebra, certo? E aqui em cima vai um cérebro. Certo? Aqui é toda a coluna que a gente tem, que é a corrente nervosa, e aqui em cima vai um cérebro, certo? E eu trouxe um cérebro para nós, que é esse aqui. Esse aqui tem o tamanho até, ele regula um pouquinho. Ó, ele está aqui em cima, certo? O nosso tronco e o cérebro. Tudo que acontece no nosso cérebrozinho corre pela nossa medula, se espalha pela corrente nervosa e passa pelo corpinho. Bom, para eu explicar um pouquinho sobre esse nosso cérebro, rapidinho, eu peguei esse aqui da minha filha,
um polvinho das emoções, para quem conhece. Agora, neste momento, o nosso cérebro está feliz, mas acontece também de ele ficar triste. Então, o nosso cérebrozinho também fica triste. Então, neste momento, a gente vai começar com ele triste, tá? Deixa eu transformar ele em um cérebro. Aqui está ele. Muito bom, olha, tá? Neste momento, ele não está animado, ele está bem triste. Mas o cérebro fica triste? Será? Será que ele faz a gente se sentir triste? E o que faz o nosso cérebro ficar triste? Será que ele fica triste assim por vontade? Não, hoje eu acordei de mau humor, eu vou ficar triste. Ou o que a gente faz da nossa vida interfere no nosso cérebrozinho. Está aqui o nosso povinho. Então a gente vai explicar primeiro 5 regiões para a gente entender o que acontece no cérebro, certo? Nosso cérebro está apontado para lá. Ele até regula um pouquinho de tamanho, tá? Ele é um pouquinho grande, cérebro, mas ele está bom. Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar um marcador azul na frente, na parte frontal do meu cérebro. Isso aqui se chama córtex frontal. Você não precisa decorar nome nenhum, tá? É só para a gente lembrar que o azul fica na frente, certo? E vamos usar um amarelinho aqui atrás, ó, em cima, bem nessa partezinha de cima. Isso aqui se chama lóbulo parietal. Não precisa decorar nome, tá? Córtex frontal e lóbulo parietal. Essa aqui eu não vou tocar no assunto agora, então ele vai ficar um mistério, então eu boto e tiro e vou falar dele só depois. Porque é uma área que a gente desenvolve. Agora eu vou pegar essa bolinha menor, a verde, e nós vamos chamar de amígdala. Ah, eu tenho uma amígdala na garganta e uma no cérebro? Sim, tem 2 na garganta e 2 no cérebro. Essa amígdala ela fica bem embaixo, assim, ó, aqui embaixo do nosso cérebrozinho, quase encostadinho no tronco, na parte que rege as emoções do nosso cérebro. E vamos ter essa outra aqui chamada de hipotálamo. Não precisa decorar os nomes, tá? Só estou dizendo, a amígdala a gente vai decorar, eu tenho certeza, porque ela tem um ponto muito importante e seria muito bom também a gente decorar o hipotálamo, mas não tem necessidade, tá bom? Então essas 2 regiões, elas ficam aqui embaixo do polvinho do cérebro, desculpa. Então ele está aqui embaixo, certo? E o nosso cérebrozinho aqui. Qual a área da frente? Córtex frontal. Essa partezinha de cima, lóbulo parietal. Beleza? Então nós vamos tirar um pouquinho aqui e nós vamos explicar ponto por ponto o que cada um acontece, tá bom? Agora, neste momento que estamos concentrados, pensando, que área do cérebro está funcionando? O córtex pré-frontal. Os nossos pensamentos de passado, futuro, presente, Deus, espiritualidade, é essa área que funciona. Ah, mas as outras não funcionam? Não, porque a área do raciocínio lógico é aqui na frente. Ah, mas o raciocínio lógico pode ter pensamentos negativos? Sim ou não? Sim, né? Quantas vezes a gente pensa maldade muito bem arquitetadas, muito bem armadas para prejudicar o coleguinha, né? Não, nós não, né? Nós estamos sendo espírita, a gente não pensa as coisas, é só maravilha. Mas, pensa. Nós, como seres humanos, pensamos, certo? Então, isso arquiteta aqui na frente. Decore. Agora, quando eu penso muito negativamente, o que é pensar negativo? Ah, vai dar errado a minha entrevista de emprego. É um pensamento negativo? É. Mas e a inveja? Será que não é um pensamento mais forte do que o medo de não conseguir um emprego? E a raiva? Será que a raiva é um sentimento negativo forte? Eu vou ler um trechinho sobre a raiva, o que ela faz. Ó, estou tirando isso tudo da minha cabeça, tá, minha gente? São estudos científicos. De quem? Hoje em dia, a gente, quando estuda o cérebro, a gente chama de neurociência. Aí tem um americano lá numa universidade da Pensilvânia que se chama Andrew Newberg. E ele decidiu fazer algo assim. Eu quero pessoas espiritualizadas. E quando elas estão meditando, orando, fazendo práticas espirituais, eu quero medir o cérebro delas. Então ele criou um nome chamado neuroteologia. Então ele lançou livros, artigos científicos que mostram esses acontecimentos, tá? Isso não foi invenção da minha cabecinha, tá? Então vamos lá. Quando o meu cérebro está lá pensando muita coisinha negativa aqui na frente, no lóbulo, arquitetando, muita inveja, muita raiva, muito medo, o que será que ele estimula no cérebro? Uma glândulazinha chamada amígdala. A amígdala é um conjuntinho de neurônios, é uma cápsulazinha mais durinha,
que ela faz o que quando ela é estimulada? Vejam bem, é um sistema. Os meus pensamentos negativos estimulam a minha amígdala. O que ela faz? Sabe a sensação de ansiedade? É a amígdala. Sabe a sensação de medo? É a amígdala. Sabe a sensação de raiva? A amígdala. Sabe a sensação de preocupação? A amígdala. Ela é a senhora dos nossos mal-estares. Então vamos arrancar a amígdala. Não dá, porque ela está lá no meio do cérebro e a gente não consegue. Deus planejou isso, tá? Não vou deixar eles tirar as amígdalas da garganta. Da garganta eu deixo, mas a do cérebro não, porque a do cérebro eles precisam aprender. Então essa é a senhora de todos os nossos mal-estares. Tá, e tem nome esses hormônios? Tem. Eles se chamam cortisol e noradrenalina. Então quando a gente fica ansioso, assim, eufórico, nervoso, é um pouco mais de adrenalina. Quando eu tô com medo, preocupado, angustiado, com raiva, cortisol. Então ela libera, não é exatamente ela estimula a nossa glândula suprarrenal e ela produz os hormônios. Mas ela é a senhora que manda na suprarrenal. Ela diz assim, ó, suprarrenal, eu quero que esse corpinho se sinta muito mal. Ele vai lá e faz a gente se sentir péssimo. Medo, angústia, preocupação, inveja, raiva. Lembram da raiva? Olha o que o excesso de raiva faz no nosso lóbulo frontal. Preste atenção. Palavras do Andrew Newberg. A raiva interrompe o funcionamento do lóbulo frontal. Olha só, a parte mais inteligente do nosso cérebro é interrompida diante da raiva. Vê se a gente não... Eu me identifiquei, tá? Vamos ver se vocês não vão se identificar. A pessoa não apenas perde a capacidade de ser racional, mas perde também a consciência de que está agindo de modo irracional. Imagina, ela acha que nem está mais irracional, ela está lá gritando com todo mundo e acha que está super pensante, né? Quando o seu lobo frontal desliga, olha só, quando o lobo frontal, então ele desliga, ele se apaga diante de uma raiva, torna-se impossível ouvir as pessoas. Quem não se identifica com isso, né? Imagina nós com raiva, a gente escuta alguém, Deus me livre, né? E sentir empatia e compaixão. Olha só o que ele está falando. Empatia e compaixão não andam junto com a raiva. Tem que escolher. Ou é raiva ou é compaixão. As duas juntas não dá. Em vez disso, é provável que ela sinta que está certa. Olha só que interessante isso. Em vez disso, é provável que ela sinta que está certa, que seu sentimento é justificado. E quando isso acontece, o processo de comunicação se quebra. Não parece nós com raiva? Não escuta ninguém, eu estou cheio de razão, a minha versão é a única que está certa. Eu nem estou ouvindo o que tu está falando, eu só estou impondo que a minha verdade. A raiva também libera uma cascata de substâncias neuroquímicas. Aonde? Vamos ver se vocês estão presentes. Na amígdala. Ela vai liberar uma cascata de substâncias neuroquímicas que de fato destroem as áreas do cérebro que controlam as reações emocionais. Então vejam bem, o ato de se manter na raiva nos causa desequilíbrio emocional. Mas nós vamos falar só disso? Claro que não, porque quando o lóbulo frontal ele pensa positivo, o que ele estimula? O que é um pensamento positivo? Empatia é um pensamento positivo? Paciência com o próximo é um pensamento positivo? Indulgência é não julgar o próximo, aceitar ele exatamente como ele é. Ah, mas até o traste mora lá em casa? Até o traste. Indulgência é aceitar as pessoas como elas são. E quando eu tenho esses pensamentos positivos, quem que eu estimulo? O hipotálamo. Olha como ele é mais bonitinho, tem até umas florzinhas ali dentro, ó. E ele libera alguma coisa no nosso corpinho? Será? Ele libera uma substância chamada ocitocina. Não precisa decorar os nomes. O que a ocitocina faz? Sabe quando a gente abraça uma pessoa muito querida e a gente sente aquela sensação boa? Sabe quando a gente ganha um abraço afetuoso, um beijinho na testa, um boa noite? Quando a mamãe está amamentando o neném está recebendo uma enxurrada de ocitocina. Quando a mamãe está naquele parto, naquela luta, assim, naquele momento de muita luta, e de repente ela entra num estado de contemplação da vida, se sente maravilhada por tudo que está acontecendo, só que, cara, está no meio de um parto, como é que está te sentindo maravilhosa? É uma cascata de ocitocina liberando no corpinho da mamãe naquele momento. Ocitocina é conhecida como hormônio do amor. Quando a gente sente afeto pelas pessoas, amor, indulgência, respeito,
Estimula quem? Hipotálamo. E o que ele libera no nosso corpinho? Ocitocina, amor. Amor em neuroquímicos, neurotransmissores. Imagina que beleza, né? Isso tudo acontece no dia a dia, na prática, na funcionalidade. Então isso é bem básico para nós, certo? O que acontece se eu estimular muito o meu hipotálamo? Muito. Essa regiãozinha secreta que eu não tinha falado, chamada cingulado anterior, eu não preciso decorar o nome, ela começa a se expandir, começa a ter mais atividade, o que estimula uma vida mais forte no hipotálamo e suprime os alimentos das amígdalas. Então, quer parar de sentir raiva, de sentir ódio? Ama o próximo. Tão fácil a gente amar todo mundo assim. Tô brincando, isso é difícil. É a nossa maior missão. Mas o ato de buscar isso é o quê? Uma espiritualidade. Então, quando o Andrew Newberg começa a fazer os seus estudos com as pessoas espiritualizadas, o que ele percebe? Que aquela região que nós falamos até agora, que não falamos, chamada lóbulo parietal, ela desliga o nosso cérebro. Agora pensem. Vocês estão sentindo a cadeira, não estão? Vocês sabem onde estão as paredes nessa sala, né? Sabe aonde vocês estão, sentem as pessoas do lado. Toda essa sensação de presença é lóbulo parietal. Só que ele descobriu interessante. Quando a gente faz as práticas espirituais, rezar, cantar um mantra, meditar, fazer o silêncio, a prece no centro espírita, se contemplar com a vida que nós temos, ele se desliga. E se a nossa sensação de presença se desliga, o que acontece? Eu tenho sensação de unidade. Eu começo a sentir Deus. Esse faz eu me sentir a pessoa que eu sou. Quando eu pego o hábito de desligar isso aqui, eu começo a sentir eu como um todo, como um universo. Que nem Jesus disse, Deus está dentro de nós. Essa palavra disso também, né? Como é que eu vou sentir Deus se eu sou eu e eu tenho minhas vontades e meus desejos? Com práticas espirituais, nós vamos desligando esse lóbulo parietal aos pouquinhos e eu vou alimentando o meu espírito com práticas contemplativas do nós, do todo. Então a gente se comunica com Deus desligando o nosso lóbulo parietal. Ah, mas e fora esse pequeno benefício, né, que eu não falei nada demais, é só se conectar com Deus e fazer o nosso espírito se elevar, será que eu ganho mais benefício além disso? Com certeza. Quando eu tenho o hábito de desligar, ou seja, o hábito de rezar, de meditar, de cantar um mantra, de fazer um silêncio, de vir no centro espírita, na igreja católica, na Umbanda, seja onde for, mas o ato de contemplar uma espiritualidade, desligando meu lóbulo parietal, faz o quê? Que eu dê um valor diferente à dor. Ou seja, eu enfrento as dificuldades da vida de uma maneira diferente. Isso ele comprova nos estudos científicos. Então tá, minha gente. Nós vamos rezar todos os dias agora, né? Eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Quem reza todos os dias, levanta a mão. Vamos ver, todos os dias. Tem que melhorar isso aqui, hein? Nós somos espíritas, né? Rezar todo dia, eu vou cobrar isso na próxima, tá? Vamos ver quem está rezando todo dia. Eu vi gente que não levantou a mão, que eu acho que reza todo dia, mas tudo bem. Vamos em frente, vamos fingir que não vimos. Certo, minha gente? Então é isso que a neurociência, a neuroteologia consegue nos dizer até hoje. Tem mais estudos? Com certeza. Mas o que eu quero dizer para a gente encerrar? Será que falavam disso para nós? De amar o próximo? Claro que não falavam de hipotálamo, tá? Mas falavam que de amar o próximo conecta a gente com Deus, uma vida mais saudável, mais equilibrada, o controle das minhas próprias emoções, Senhor de mim mesmo. Será que não tinha alguém lá na Galileia, há 2000 anos atrás, falando disso? Será que ele era um neurocientista? Devia saber disso, né? Porque o cara acertou. Nós estamos descobrindo hoje o que ele falou há 2000 anos atrás. E tem mais, há 2.700 anos atrás, 2.600 mais ou menos. Será que não tinha um outro? Um cara muito parecido com Jesus, assim, lá no Oriente. Um cara chamado Buda. Será que ele não dizia a mesma coisa? Cara, ama o teu próximo, que tu vai descobrir a vida. Tu vai te encontrar. Tu vai encontrar tudo que tu está buscando. Tu vai encontrar dentro de ti. Mas quando a gente começa a aprender a amar o próximo. Então, para a gente encerrar, nesse momento, vamos buscar, então, dentro da nossa espiritualidade. A gente não vai querer encaixotar isso, tá? Porque a gente não está indo buscar a espiritualidade para ganhar ocitocina, certo? E nem para fugir da amígdala.
Tudo bem que esses benefícios são muito agradáveis e a gente gosta, mas a gente faz isso de coração, sem interesse. Mas vamos falar um pouquinho sobre ocitocina. Eu vou contar uma história rápida sobre, que eu considero ela muito bonita, sobre o que é uma ocitocina no dia a dia. Tem alguns estudos, aí não é Andrew Newberg, é outros estudos que comprovam que quando uma pessoa faz um bem, uma ajuda, uma gentileza para uma pessoa que ela não conhece, ela libera ocitocina em si mesma, desde que seja desinteressado. Então vamos lá, tá ali um senhor, ele é cego, ele tem deficiência visual, ele vai atravessar a rua, eu desinteressadamente, porque quando eu vou atravessar o meu irmão com deficiência visual, eu digo assim, Deus, tu olha que eu estou ajudando, daí tu anota meus pontos. Não vale, não ganha ocitocina. A ocitocina é quando é sincero. Tu olha, opa, ele está passando uma dificuldade, vou lá ajudar. Uma senhora carregando uma sacolinha, um cachorrinho, qualquer coisa. Desinteressadamente, eu fui lá e ajudei. O meu cérebro identifica isso e libera ocitocina em mim. E os estudos foram mais adiante, descobriram que a pessoa que é ajudada também recebe ocitocina. E os estudos não pararam por aí. Descobriram que se tiver uma terceira pessoa assistindo o ato de gentileza, ela também libera ocitocina. E tem uma história muito bonita de um cantor nos Estados Unidos, que ele viu esse estudo e ficou deslumbrado. Nossa, quero ocitocina, vamos ver se essa história de ocitocina é verdade. Ele entrou num café, estava na fila do café, ele olhou para trás e viu que tinha uma moça. Ele pensou, bom, vou pagar um café para ela, né? Cara, que maluco isso, né? Vou pagar um café e vou sair. Né? Ele, tá, então tá, vou pagar o café. Foi lá, pagou o café e disse para a moça do caixa, olha, eu tô pagando meu café e vou deixar pago um café para a moça que está aqui atrás, só como uma gentileza. E saiu. E ele disse que quando ele saiu, ele sentiu eufórico, sim, mas também sentiu bem-estar, sabe? Ele, nossa, que legal, né? Gostei disso. Aí ele já estava com isso já, querendo praticar ocitocinas no dia a dia, ou seja, ser gentil com as pessoas. E ele estava fazendo uma turnê no interior dos Estados Unidos, ele entrou num café, várias mesas, ele sentou, pediu um café, está tomando o café dele e entrou 4 senhoras. Ele tinha uma média entre 20 e 30 anos. Entrou umas senhoras numa média de 40 a 50 anos. Ele olhou as senhoras e pensou, nossa, eu vou oferecer um café para elas. E ele, mas é esquisito, né? O que vão pensar de mim? Ou o cara oferecendo café para as pessoas, né? Ele tomou coragem, respirou um pouco, chamou a garçonete e disse, olha só, eu quero pagar um café para aquelas 4 senhoras que estão sentadas naquela mesa. A garçonete chegou lá com os cafés, serviu os cafés, elas se impressionaram, ficaram felizes e abanaram para ele, agradeceram a gentileza. E ele disse que na hora ele se sentiu profundamente ocitocinado, assim. Não tem essa palavra, até inventei agora. Mas ele sentiu algo bom dentro dele. E com essa sensação ele pensou, nossa, que coisa boa, né? Eu vou lá. Se tomou de coragem e disse, não, eu vou lá na mesa e vou falar para elas que eu estou feliz. Aí levantou, chegou na mesa delas e falou assim, eu queria dar um café para vocês, porque eu gostei muito de vocês. Mas vocês me lembraram muito da minha mãezinha. A minha mãezinha ela já faleceu, já faz 1 ano, mais de 1 ano. Eu senti muita saudade delas, então como eu lembrei de vocês, eu decidi oferecer um café. Aí lá da tua ponta da mesa levanta uma senhora, ela vem caminhando bem devagarzinho, para na frente dele, olha para ele e diz, eu perdi o meu filho faz 1 semana. E tu me lembra muito, meu filho. E os dois se abraçaram e choraram juntos. Estão sentindo? Isso é amor. É ocitocina. É isso que a espiritualidade tem que nos proporcionar. Amor. Então vamos juntos, minha gente. Agradecer aquele cara de 2000 anos atrás. Que ele nos vem nos dizendo isso há muito tempo. E é sem condições. Tem que ser indulgência pura, empatia pura. Sem condições, amar o nosso próximo. Vamos elevar o pensamento a ele e dizer obrigado pelaquela mensagem de 2000 anos atrás. Eu quero ser sincero, não é só pela ocitocina, mestre, mas eu quero que tu saiba que o teu conhecimento está florescendo dentro de mim. É aos pouquinhos, é com muita luta, sim, mas eu não vou desistir. É pelo teu amor, pelos teus ensinamentos e de todos esses grandes mestres, assim como Buda, assim como o nosso mestre Chico, todos eles nos ensinando como tu, Senhor, a amar o nosso próximo.
porque a gente está começando a entender que Deus está dentro de nós e dentro do nosso próximo. Esse estado de contemplação e de amor. Se eu amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, porque eu sei que o Pai está no coraçãozinho de meu irmão. Então vemos aqui, justamente nesse momento, agradecer os teus ensinamentos, que até hoje, Senhor, reverberam nos corações e na nossa doutrina de amor. Muito obrigado pela doutrina espírita, que ainda acalenta o nosso coração e nos dá o Evangelho redivivo das origens do amor sincero, sem condições, Senhor. Obrigado por todos esses espíritos protetores, mentores, que nos incentivam a esse conhecimento, que nos fortalecem a seguir em frente e aprender a amar sem condições. Muito obrigado, Senhor, por todos os teus ensinamentos. Mais uma vez, muito obrigado e que assim seja.